Na aula de hoje, a gente vai falar sobre os carboidratos ou os açúcares, como vocês conhecem, embora nem todos eles sejam doce. Olha só, os principais macronutrientes são os carboidratos, os lipídios e as proteínas. Mas tinha os ácidos nucleicos no livro do Lenig. Eles não são tão importantes quanto esses três, porque esses aqui são os que são mais relevantes para quando, por exemplo, na nutrição, quando você está montando uma dieta, em certas doenças cardiovasculares, quem vai ser importante são os lipídios, a glicemia. A glicemia vai influenciar muito no risco de diabetes e tal, desenvolvimento de diabetes adquirida, né, que é o tipo 2, né? Então, esses três macronutrientes, os carboidratos, as proteínas e os lipídios, eles são os que você vai ter mais contato. Ácido nucleico, beleza, é um composto bioquímico importante, claro, óbvio, mas você não vai ver com tanta frequência assim, estudar os ácidos nucleicos. Antes da gente entrar nos carboidratos, eu queria só falar para vocês sobre a estrutura do aprendizado da bioquímica a partir daqui. Primeiro, eu quero que você saiba de antemão que vai começar a ficar um pouco mais complicado. Por que vai ficar mais complicado? Até agora, eu sempre venho dizendo a você que aprenda os fundamentos, aprenda qual o princípio por trás das coisas, não decore. Mas a partir daqui vai ter muita coisa que você vai precisar, dependendo da sua área, é claro, precisar decorar. Por quê? Assim, vamos dizer que você é um nutricionista e você está aprendendo carboidratos. Você vai precisar saber a respiração celular, o ciclo de Krebs. Você vai precisar saber as enzimas envolvidas. Se você não memorizar o nome das enzimas, eu acho que é impossível você não memorizar, porque você vai ver tantas vezes que você vai acabar sabendo. Mas se você não memorizar o nome das enzimas, pelo menos você tem que saber que existe uma enzima que faz isso, que faz aquilo. Por quê? Quando você estiver na parte clínica da nutrição, nem sei se chama clínica, que é a parte de montar dieta, é a parte de saber o que ocorre no metabolismo, saber o que é que a pessoa precisa comer de noite, o que é que a pessoa precisa comer de manhã, a dinâmica da glicemia, como é que ela aumenta. Para você saber essas coisas, você tem que saber o passo a passo que acontece quando o alimento entra no corpo. E não é o alimento, não é qualquer alimento. Você tem que saber de cada alimento. É cada alimento separado? Não. Você tem que saber, esse alimento é feito disso. Como ele é feito disso, eu sei que ele vai ser metabolizado assim, que as enzimas vão agir dessa forma, vai causar isso na glicemia, vai interferir nessas vias bioquímicas. Portanto, esse alimento não pode entrar na dieta desse paciente, vai ser desse jeito de nutrição. Só para constar, eu não sei todos os detalhes aqui, viu? Eu sei o princípio, afinal eu não sou nutricionista. Então, o nutricionista é o cara que precisa saber disso. Então, por exemplo, ele tem que saber, e eu vou dar esse exemplo não porque eu sou fera ou porque eu sei, foi porque eu ouvi ontem, então veio a calhar. Ele tem que saber, por exemplo, que quando uma pessoa come arroz branco, ela vai ter picos de glicemia, porque o arroz branco tem um alto índice glicêmico. Ela precisa saber o que é que está ocorrendo no estado de jejum, quais as enzimas estão atuando, se tem alguma enzima inibida. Por que que o nutricionista, precisa saber toda a rota bioquímica da glicólise, por exemplo, da gliconeogênese? Porque ele precisa saber onde essas vias podem ser moduladas e quais fatores modulam elas, ou seja, como é que você manipula isso. O nutricionista tem que saber onde essas vias podem ser ajustadas e como você vai ajustar isso, ou seja, você precisa saber, por exemplo, como é a via da gliconeogênese, beleza? Onde é que eu posso ajustar essa via para evitar que a pessoa faça muita gliconeogênese e assim ela fique em déficit de energia
para perder peso. O nutricionista ele vai precisar saber disso. Então é por isso que eu estou dizendo que a partir daqui vai ficar um pouco mais difícil. Se você tem a certeza que você não vai precisar dessas coisas por causa da sua área, sei lá, você faz odontologia e você não vai precisar saber as vias. Eu acredito que você não precisa saber as vias de carboidrato na odontologia, além do que é preciso para passar na prova da faculdade, né? Então, vai ficar mais difícil porque se você for nutricionista, se você for médico, o médico precisa saber. Eu acho que não precisa saber tanto quanto o nutricionista, mas ele precisa ter uma boa noção, porque isso vai interferir em várias doenças, dieta do paciente e tal, não sei o que, interferência com fármacos. Então vai ficar mais difícil porque você precisa aprender. E infelizmente, não tem outro jeito, sabe? Tem essa enzima. O nome dessa enzima é esse, que é um nome complicado. Tá, você precisa saber, porque não tem outro jeito, sabe? Os cientistas, quando eles criam esses nomes para enzimas, para vias, eles precisam atribuir esses nomes para diferenciar uma enzima de outra. Geralmente, cientistas eles trabalham com coisas muito específicas. Então, por exemplo, o pesquisador da enzima que digere o leite, ele vai passar a vida toda estudando a enzima que digere o leite. Por isso que ele não se preocupa, por isso que ele não tem problema em memorizar o nome dela, porque ele trabalha com isso toda hora. Então, se você é nutricionista, se você for ser nutricionista, vai ser desse jeito. Você, no começo, vai penar para aprender o nome de todas as enzimas, mas você vai ver tanto isso nos seus estudos, todo livro que você for ler, você vai ver de novo, todo vídeo que você for assistir, videoaula, vai ter de novo aquela mesma enzima que digere isso e tal. Então, você vai ver tanto isso que você vai memorizar. Se você for da medicina, eu acredito que você precisa de uma base muito boa, não só boa, muito boa de tudo isso. Eu acho que você não precisa saber tanto quanto o nutricionista, mas você precisa saber muito bem. E se você for, por exemplo, da educação física, você precisa ter uma base muito boa também, talvez mais do que o médico, um pouco mais do que o médico e um pouco menos do que o nutricionista, não sei, essas conjecturas aqui são subjetivas, mas é porque, por exemplo, você tem que saber a dinâmica do músculo, biomecânica, e você tem que saber como é que esse músculo está obtendo energia e responder às dúvidas dos alunos, tipo, meu músculo começou a doer ontem, não sei o que, você precisa saber o que é que está acontecendo ali. Então, galera, vai ficar mais difícil, as coisas vão ficar mais difíceis a partir de agora na bioquímica, porque a gente vai começar a entrar nas coisas mais legais, nas coisas mais complexas, nas coisas mais interessantes. Primeiro a gente vai começar com carboidratos, e aí na próxima aula a gente vai ver como esses carboidratos são metabolizados. Depois a gente vai vir com lipídios, e depois da aula de lipídios, como os lipídios são metabolizados. E aí, finalmente, ácidos nucleicos, como eles são metabolizados, e fecha a bioquímica. Então, você vai saber o que são essas coisas e depois o que acontece com elas dentro do nosso corpo. Cada coisa dessa vai ser 2 aulas. O que é a coisa, o que acontece com ela quando entra no nosso corpo. E a segunda aula vai ser a mais difícil, sempre, porque vai ser cheio de enzimas e tal. Quando esse carboidrato entra no seu corpo, vai ter enzimas para quebrar ele, vão haver enzimas que vão atuar quando você tem excesso, vão haver enzimas para atuar quando você está com falta. Quando você está com falta de energia, quais enzimas vão atuar? O que é que elas vão fazer para captar energia para você, já que você não está comendo muito, você está em déficit calórico? Então, a partir daqui vai ficar mais difícil, vai ter muita enzima, todos os conhecimentos que você adquiriu até agora nesse curso de bioquímica vão ser necessários, mas só porque é difícil não significa que você não pode aprender. Principalmente porque você vai ver várias e várias vezes, e não se preocupe, se você não decorar agora, vai ser muito bom se você memorizar agora as coisas, mas se você não memorizar agora, você consegue depois. Com certeza, porque você vai ver muitas vezes. Então, agora que eu já assustei vocês, né, por os próximos assuntos,
Vamos para carboidratos. Os carboidratos ou açúcares, como vocês conhecem, embora nem todos eles sejam doces, eles são a principal fonte de energia do nosso corpo. E assim, tem um clichê na bioquímica, na biologia, que é dizer, os lipídios, eles fornecem 2 vezes mais energia do que os carboidratos, em mesma quantidade. Mas os carboidratos, eles são a principal fonte de energia porque a quebra deles é mais rápida do que a quebra dos lipídios. Isso é um clichê porque em todo livro desse assunto você vai ver esse fato sendo repetido. Então, os carboidratos, eles são a principal fonte de energia do nosso corpo porque a metabolização deles é mais rápida do que os lipídios. E você pode concluir isso de forma bem intuitiva. É só você pensar que para você perder gordura, demora. E para você obter energia de um pão que você comeu, você ficar disposto porque você comeu um pão, galera da nutrição vai ficar puta aí, porque tem situações onde você come o pão, você não fica mais exposto por causa do negócio aí da glicemia, mas enfim, um alimento que você comeu, para você obter a energia dele, para você ficar mais disposto com a energia que você obteve dele, é bem mais rápido do que energia de quebra de gordura. Demora mais para você perder gordura, quebrar a gordura que você tem, do que você usar o que você come no carboidrato. Então a metabolização do carboidrato ela é bem mais rápida do que a dos lipídios. E eu tenho que explicar aqui o que é metabolização bem rápido, porque minha proposta desde o começo aqui é oferecer o conhecimento da bioquímica mesmo para aqueles que chegaram aqui sem background. Metabolização, galera, é o seguinte: quando esse alimento entra no seu corpo, esse alimento ou qualquer outra coisa, o seu corpo ele não consegue absorver o pão. Então ele precisa quebrar esse pão em coisas cada vez menores. Quebra, até ele se transformar em moléculas. Essas moléculas é que vão ser absorvidas. Isso é metabolização. A metabolização ela tem várias vias. Eu quero que você memorize esse nome, vias. Por quê? Porque quando você precisa de energia, vai se ativar uma via para pegar a energia que você tem estocado. Quando você está com excesso de energia, vai ativar uma via que vai armazenar o excesso de energia. Quando você, sei lá, está doente, está liberando está estressado, está liberando muitos glicocorticoides, várias vias do estresse vão se ativar, que vão ter efeitos fisiológicos. Então, vias é para onde as moléculas vão no seu corpo. Então, a metabolização é tudo isso. Metabolização é tudo que acontece desde quando o alimento ele entra no seu corpo, alimento, água, qualquer coisa, entra no seu corpo, passa por uma digestão e é usado pelo seu corpo de alguma forma. Isso tudo é metabolização. Então, os carboidratos, eles são a principal fonte de energia e eles vão ser metabolizados. Quando você quebra carboidrato, ou o pão, até ele se transformar em uma molécula, ele vai se transformar na molécula de carboidrato, que é essa que você está vendo aí na tela. Então, não é só essa, existem vários tipos de carboidratos, vai depender de qual. Então, o pão, ele vai ter um carboidrato nele. E as frutas vão ter alguns tipos de carboidrato. O leite vai ter alguns tipos de carboidrato nele. O que eu preciso que você saiba é que os alimentos que predominam o carboidrato, porque o alimento ele vai ser sempre uma mistura de carboidrato, lipídio, proteína, quase sempre, né? Então, o alimento onde predomina o carboidrato, ele vai ser quebrado em partes menores, até se transformar na molécula de carboidrato que forma ele. Esse exemplo aí não quer dizer que essa glicose, eu não estou dizendo que esse pão é feito de glicose. Eu nem sei qual é o carboidrato do pão. Acho que é glicose mesmo, mas não tenho certeza. Isso aí é só para demonstrar a você que esse alimento de carboidrato, ele vai ser quebrado até chegar no nível dessa molécula aí, que é uma molécula de carboidrato. Nesse caso é a molécula de glicose. Eita! E esse nome aí, D-glicose aldohexose, já não gostei.
tem calma. A glicose, ela vai ser o principal carboidrato do nosso corpo, que vai estar rondando aí nosso metabolismo. Esses nomes em volta dela servem para diferenciar um carboidrato do outro. O carboidrato, como você pode ver nessa fórmula, ele é chamado assim porque ele é literalmente cadeias de carbono hidratadas. Então, cadeias de carbono e hidratadas porque você está colocando as moléculas que são as moléculas de água aqui, que é hidrogênio e oxigênio. Então, carboidratos, a fórmula deles, a forma com que eles se organizam, vai se diferenciar, primeiro, de acordo com o número de carbonos e, segundo, de acordo com a posição do que está ligado ao número de carbonos. Então, se o OH está desse lado e o grupo funcional está desse outro, eu vou explicar o que é tudo isso, viu? Tem calma. Se o OH está desse lado e o grupo funcional está desse outro, então é uma glicose. Se for esse outro, vai ser ribose. Se for organizado dessa outra maneira, vai ser pentose ou galactose. Então, vai ter essas diferenças. Então, retomando. Carboidratos, principais compostos energéticos que o nosso corpo utiliza, está em vários alimentos, a gente vai falar alguns. Quando entra no nosso corpo, o nosso corpo quebra até se tornar molécula. A molécula de carboidrato, ela geralmente vai ser parecida com essa daí. Você vai ter vários carbonos hidratados, carboidratos, carbonos hidratados. Você vai ter vários carbonos, você vai ter o grupo funcional eu vou mostrar o que é, e vários H e OH ligados. Os dois grupos funcionais dos carboidratos, eles são principalmente o aldeído e a acetona. Meu Deus do céu, lá vem. Ensino médio, química orgânica. Eu sei, tem calma que é fácil. Olha aí. Aldeído é quando você tem um dupla O no alto. Aldeído, dupla O no alto. Olha aí. Então olha para essa primeira figura. Você está vendo que tem um dupla O no alto da cadeia? Aldeído, dupla O no alto. Isso aqui é só um negócio para você memorizar, viu? O nome não é por causa disso, não. Então, o aldeído vai ser quando você tem um dupla O no alto da cadeia, na ponta da cadeia. Vai ser um C, dupla O e um H. Então, é por isso que é chamado de aldeído. Não se preocupe, você não precisa saber disso. Você não precisa memorizar isso por enquanto. Não sei que você seja de nutrição. Se você for de nutrição, preste muita atenção nessa aula, que você precisa saber dessas coisas. Então, aldeído é quando você tem esse grupo funcional aí de cima, ó, um dupla O e um H depois. Cetona é quando o dupla O está no meio da cadeia, cetona. E o que é que isso influencia no nome dos carboidratos? Porque quando for um aldeído, você vai ver esse nome estranho ali. Aldo alguma coisa, D-gliceraldeído, aldotriose. E quando for uma cetona, você vai ver a palavra cetona dentro do nome do carboidrato. Então, dihidroxicetona, cetotriose. Então, aldeído é o grupo funcional. Eu falei para você lá nas primeiras aulas que geralmente você vai ter cadeias de carbono que não fazem nada, e você vai ter outras coisas ligadas a essas cadeias de carbono. Essas são as coisas interessantes, as coisas que reagem. Então, por que é que você tem que saber, você que é de nutrição ou medicina, por que é que você tem que saber o que é o aldeído, o que é a acetona? Porque são nesses pontos que vão ocorrer reações de acordo com fármacos, de acordo com o processo do metabolismo. São nesses lugares que vai acontecer alguma coisa. Quando o seu corpo estiver metabolizando, realizando alguma atividade metabólica, ou quando der errado, quando tiver alguma doença, quando o paciente tomar algum fármaco, algum suplemento, vai acontecer alguma coisa nesses grupos funcionais aí. Então, esses grupos funcionais são os locais interessantes da molécula, onde vai acontecer alguma coisa, geralmente. Quando você tem esse grupo funcional, que tem um dupla O
e um H depois, geralmente vai estar na ponta da molécula, lá em cima, no alto, você tem um aldeído. Quando você tem o dupla O no meio da molécula, que nem nessa segunda figura, é uma cetona. Esse primeiro é chamado de D-gliceraldeído e é uma aldotriose. Olha aí. Por que é que ele é o D-gliceraldeído? Esse D, eu já vou explicar por que é. Mas aldeído, eu já expliquei para você. Porque você tem o grupo funcional aldeído, que é o dupla O e o H em cima. E ele é uma aldotriose. Por quê? Aldo, porque ele é um aldeído. Triose, porque ele tem 3 carbonos. Então, o primeiro que nós temos aí, o primeiro carboidrato, esse D-gliceraldeído, é uma aldotriose. Por quê? Porque é um aldeído de 3 carbonos. Aldeído, aldo, triose, 3 carbonos. O segundo carboidrato, ele é uma cetotriose pelo mesmo motivo. Ele é uma cetona que tem 3 carbonos. Cetotriose. Isso é uma maneira de classificar. A gente precisa dessas maneiras de classificar, por quê? Porque enzimas específicas vão agir em carboidratos diferentes. A gente precisa ter uma maneira de diferenciar esses carboidratos, porque devido a eles terem essas posições diferentes do grupo funcional, ou eles terem grupos funcionais diferentes, ou eles terem diferentes números de carbono na cadeia, devido a essas diferenças entre eles, eles vão ter propriedades diferentes no nosso corpo. Eles vão ser metabolizados de forma diferente, vão causar efeitos diferentes. Então vai ter o carboidrato de alto índice glicêmico, que vai aumentar a glicemia do paciente e todos os malefícios que isso traz, aumenta o risco de diabetes e tal. Vai ter o carboidrato de baixo índice glicêmico, que ajuda, né, o emagrecimento e tal. Então, essas diferenças, galera, elas não existem porque chegou um cara um dia e disse: ei, eu vou inventar aqui um monte de nome difícil, o pessoal decorar e não serve de nada. Não. Esses nomes existem porque a gente precisa diferenciar esses carboidratos. Eles precisam de nomes diferentes para a gente saber, ó, o D-gliceraldeído aldotriose é esse carboidrato aqui, que tem um dupla O e um H em cima, ou seja, um aldeído, tem 3 carbonos, e ele vai ser dessa maneira aqui. Então a gente sabe qual é esse carboidrato, tem um nome específico para ele, e aí a gente pode estudar quais os efeitos dele no nosso corpo, se ele vai aumentar demais a glicemia, se ele vai se quebrar, se as nossas enzimas conseguem quebrar ele direitinho, enfim. Então, esse slide eu quero que você entenda apenas isso, que quando você vê o nome aldeído, alguma coisa no nome do carboidrato, é só você identificar, ó. É porque tem esse grupo funcional ali, o dupla O no alto, em cima, e um H bem do ladinho. E quando você vê o nome do carboidrato ceto alguma coisa, cetona, é porque o dupla O está no meio da cadeia, tá? O dupla O, aí tem o C, e tem os outros carbonos ligados no meio da cadeia. Outros exemplos aí, glicose e frutose, que são 2 carboidratos muito importantes, você vai ver com muita frequência. A glicose, principal carboidrato, molécula de carboidrato usada no nosso corpo, na respiração celular, ciclo de Krebs e tal. E a frutose, muito encontrada em frutas e vegetais, esse carboidrato. Então, ó, a D-glicose, que é a glicose que nós conhecemos, é essa daí, ó. Olha a molécula de glicose. Esse aqui é o cara mais importante dos carboidratos, para você saber, porque o nosso corpo trabalha com isso aqui. Ela é uma aldoexose. Então, vamos relembrar porque ela é uma aldoexose. Aldo, olha lá para cima, no alto, porque tem um aldeído, que é o dupla O e o H. E ela é uma exose, porque ela tem 6 carbonos. E a D-frutose, ela é uma cetoexose. Muito fácil, galera. Ceto, porque o grupo é cetona, o grupo funcional. Olha aí, você tem o dupla O ali. E a exose, porque ela tem 6 carbonos.
Então, fica mais fácil você saber porque é que existem esses nomes difíceis. Aí nós temos a ribose e a desoxirribose. Elas vão ser importantes no assunto de ácidos nucleicos, que é DNA, RNA. Esses carboidratos aqui fazem parte da estrutura do DNA e RNA. Então é uma coisa que você tem que lembrar: os carboidratos, eles não servem só para energia, eles servem para estrutura também, são muito usados tem função estrutural também. Então, a ribose, a D-ribose, né? Eu vou explicar porque aqui tem esse D, às vezes tem D e L, viu? Eu vou explicar daqui a pouco. Por enquanto eu quero que você ignore. A ribose, ela é uma aldopentose. Vamos relembrar? Muito fácil, né, galera? Aldo, olha para o alto, porque tem o aldeído lá em cima, o dupla O e o H. E pentose, porque tem 5 carbonos, penta. E a desoxirribose também é uma aldopentose. Ó, você tem o aldeído lá em cima e você pentose, 5 carbonos. Agora, esse D e esse L tem a ver simplesmente com a posição das hidroxilas. Então, olha aí, nesses carboidratos que tem um D na frente, as hidroxilas estão na direita. Nesses carboidratos que tem um L na frente, as hidroxilas estão na esquerda. Isso aqui serve para você diferenciar enantiômeros. Enantiômeros é quando você tem 2 carboidratos que têm as mesmas coisas, só que em posições contrárias, posições diferentes. E por que é que isso é importante diferenciar? Por que precisa de um nome para cada um? Por que não dá o mesmo nome aos dois? Porque algumas enzimas vão atuar em um carboidrato e não vão conseguir atuar no enantiômero dele, no cara que é a mesma coisa que ele com posição trocada. É a mesma coisa de você tentar colocar a luva da mão direita na mão esquerda. As duas têm 5 dedos, mas a posição está trocada. Então, por isso que a gente precisa diferenciar esses carboidratos, que embora tenham as mesmas coisas, a posição está trocada, porque enzimas vão agir de forma diferente neles. Então, D é quando tem as hidroxilas, que é o H no lado direito e L no lado esquerdo. Você não precisa memorizar esse negócio da nomenclatura dos carboidratos, a não ser que o seu professor cobre na prova. Aí você tá fudido, meu amigo. Então, mas você não precisa memorizar esse negócio de nomenclatura de carboidrato, embora seja bem simples. Porém, você tem que ser capaz de olhar para o nome dele e saber por que ele tem aquele nome. Então, assim, eu não quero que você saiba o nome de todos os carboidratos. Eu quero que você olhe para o nome de um carboidrato e saiba mais ou menos por que ele tem aquele nome. Então, ó, aí nós temos todas as aldoses, que são carboidratos cujo grupo funcional é o aldeído. E a essa altura você já sabe o que é o aldeído, é quando tem um dupla O lá no alto, lá em cima. Você precisa saber o nome de cada um deles? Não. Você não precisa saber o nome de cada um e você não precisa saber dar o nome de um carboidrato olhando para a estrutura dele. Você só precisa ter uma noção de por que ele tem aquele nome, que foi a aula até agora. A aula até agora eu dei a você uma noção de por que os carboidratos têm determinados nomes e classificações. Você só precisa dessa base mesmo. Os carboidratos importantes você vai ver tantas vezes que você vai memorizar. Então, eu não vou ser hipócrita e dizer que você não precisa saber memorizar nada. Você vai precisar memorizar o nome de alguns carboidratos. Mas esses carboidratos que você vai precisar, que são os importantes, você vai ver eles tantas vezes que você vai memorizar sem nem esforço. Então, não preciso nem dizer aqui, olha, memoriza esses, viu? Não preciso dizer. Você vai, ao longo dos seus estudos, você vai ver quais são os importantes e você vai memorizá-los. Aí você está vendo as cetoses, lembra? São cetoses porque eles têm o grupo funcional cetona,
que é o dupla O, no meio da cadeia. Então não está mais no alto, que é o aldose, está no meio. Então procura aí em cada um, você vai ver o dupla O. Tá? E quando eu digo no meio, é dentro da cadeia, viu? Que não está nas pontas, não necessariamente no meio mesmo. Então você vai ver a acetona aí. Esses carboidratos, eles podem se curvar, como assim? Uma coisa para você saber sobre os carboidratos é que eles não ficam assim bonitinhos em cadeia, eles vão se curvar. Essa curvatura que você está vendo na tela é uma representação de como isso funciona. Não fica bonitinho desse jeito, mas serve para representar. Você está vendo que ele tem o grupo funcional lá em cima e você tem OH aqui sobrando? Essas partes da molécula vão se atrair e se dobrar. Tenta notar como essa cadeiazinha bonitinha de cima, ela se dobrou para trás. Ela veio se dobrando para trás e depois se fechou. Tenta notar isso. Ó, tá vendo nos carbonos que tem uns números nele, ó? 1, 2, 3. Olha para a cadeia bonitinha, aberta em cima, e olha para quando ela se fechou. Tenta identificar para onde foi cada carbono. Você vai ver que ela se dobrou para trás, se fechando. Então os carboidratos, eles geralmente vão ficar nessa forma. Isso aqui é uma representação bonitinha, não fica desse jeito. Mas o que eu quero que você entenda aqui é que essas cadeias bonitinhas, elas são apenas para representar. Elas costumam se dobrar. E mesmo essa representação dobrada que você está vendo na tela, não é a forma com que eles ficam. É outra representação bonitinha. É a de Fischer, se não me engano. Que é quando você dobra esse carboidrato e você tem essa forma fechadinha dele. Alguns professores vão cobrar você para você saber como é que dobra o carboidrato. Aí você está fudido, mas em geral você não precisa saber como eles se dobram. Você só precisa saber que eles se dobram. Outra forma de representar, um pouco mais acurada, de acordo com as forças bioquímicas que estão envolvidas. Então nota que os carboidratos eles ficam dobradinhos desse jeito. Você vai ver que tem algumas enzimas que elas vão juntar esses carboidratos e fazer várias cadeiazinhas que são glicogênio, amido, cadeias para armazenar esses carboidratos no nosso corpo, para eles não ocuparem muito espaço. Finalmente, eu queria mostrar a você só uma coisa interessante da glicose. Você tem a glicose em cima e você tem a glicose 6-fosfato embaixo. Olha o seguinte, em cima, qual é a diferença para a glicose de cima e a glicose de baixo? É que a glicose de baixo tem um fosfato no 6º carbono. Eita, por que é 6º carbono? Porque tem uma forma de você numerar todos os carbonos. Não quero que você memorize nem vá revisar isso, perder seu tempo. Só quero que você saiba que a de cima é a glicose e a de baixo é a glicose 6-fosfato. E você vai ver que ela é uma glicose 6-fosfato porque ela tem um fosfato ali ligado no 6º carbono. Nem precisa saber onde é o 6º carbono e por que é no 6º carbono. Só quero que você saiba a diferença, glicose e glicose 6-fosfato. É quando eu coloco um fosfato no 6º carbono da glicose. E por que você quer que eu olhe para isso? Qual é a relevância disso para a minha vida? Porque quando a gente estiver estudando na próxima aula a metabolização dos carboidratos, você vai ver que às vezes o nosso corpo transforma essa glicose em glicose 6-fosfato, porque a forma glicose 6-fosfato vai ser a mais fácil de ficar dentro da célula, algo assim. Então, vão existir enzimas, lembra da aula de enzimas? Vão existir enzimas que vão pegar essa glicose e transformar ela em glicose 6-fosfato. Uma forma que vai ser mais fácil de ficar dentro da célula, algo assim. Então, eu só quero que você entenda o que é que as enzimas vão fazer com esses carboidratos. Dá para quebrar, dá para colocar alguma coisa neles, dá para abrir essa cadeia, dá para organizar essa cadeia em várias cadeias maiores para armazenar. Então, é isso que você precisa saber na bioquímica a partir de agora. Nós temos essa molécula
E dentro do nosso corpo vai acontecer várias coisas com ela. Você pode quebrar, você pode juntar elas em vários pedacinhos, combinando para guardar, para quando precisar de energia. Você pode adicionar alguma coisa. Então é isso que vai acontecer a partir de agora. Então é isso que o nosso corpo vai fazer quando eu digo metabolizar. Vai fazer várias transformações nessa molécula. Até agora, eu só quero que você tenha aprendido o que são carboidratos, qual a estrutura geral, qual a utilidade deles para o nosso corpo. E que você saiba como a gente vai mexer neles. Ou seja, que você saiba que a gente pode quebrar essas cadeias, que a gente pode adicionar coisas. Eu só quero que você saiba isso até agora. E que tenha uma noção dos nomes dele. Pentose, hexose, só isso. Então, não se preocupe com todos aqueles nomes difíceis, em decorar, em saber o nome de todos os carboidratos. Não se preocupe com nada disso. Se preocupe em saber quais são, o que são os carboidratos, funções e tal. Se preocupe em ter uma noção de como os nomes deles são formados, que o grupo funcional aldeído, o grupo funcional cetona. E se preocupe em entender que a gente vai mexer neles, quebrando, adicionando coisas ou juntando eles. Galera, agora eu quero que vocês acompanhem o seguinte raciocínio. Quando o alimento primariamente feito de carboidratos entra no seu corpo e é metabolizado, eu falei para você que vai ser quebrado em partes cada vez menores até formar as moléculas de carboidrato, glicose principalmente. Só que, vamos lá, você se alimentou, parte dessa glicose foi usada para algum tipo de energia, só que você tem glicose sobrando no corpo. O que é que o seu corpo ele vai fazer? Ele precisa armazenar essa energia. Por que é que ele precisa armazenar essa energia? É uma coisa que faz parte do raciocínio evolutivo. No passado, nossos ancestrais eles não achavam comida de forma tão frequente quanto a gente. Então, eles precisavam de uma forma de estocar comida excedente. O nosso corpo precisava de uma forma de estocar comida excedente para que em tempos, por exemplo, matou um mamute hoje, mas vai ficar uma semana sem comer. Então, o nosso corpo armazenava a energia excedente na forma de gordura ou na forma de glicogênio, que é o que é interessante aqui. O glicogênio ele vai ser várias moléculas de carboidrato unidas. Quem vai unir essas moléculas de carboidrato são enzimas. Então entende o seguinte, as moléculas de carboidrato elas podem ser unidas, ficar várias juntas. Quem vai unir são algumas enzimas específicas, que a gente vai ver na próxima aula de metabolização dos carboidratos. Só que como esses carboidratos eles se unem, tá aí na tela para vocês. Você tem dois carboidratos aí, naquela representaçãozinha, e como eu falei, é uma representação, isso aí não é como eles são realmente. Mas ó, procura os elementos em rosa, tá vendo? Você tem um OH, um hidroxila em um, e você tem um H aqui no outro, não é verdade? O que é que acontece quando eu tenho OH, que é hidroxila, e H próximos um do outro? Eles se juntam, eles se unem. Quando eles se unem, eles formam água. Então, se eles dois aqui escaparem das moléculas de glicose para formar água, vai ficar uma ligação sobrando. Essa ligação vai se formar nessa figura de baixo, tá vendo? Se formou uma ligação. Por que foi que se formou uma ligação aqui? Porque saiu uma molécula de água. E o caminho contrário? O caminho contrário é quando entra uma molécula de água. Se entrar uma molécula de água, quando a molécula de água sai, é essa reação chamada condensação, tá vendo? Então eu tinha dois carboidratos. Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer e vá procurando. A gente tinha dois carboidratos, os dois de cima. Olhe um pouco para eles, tá? Alfa-D-glicose, beta-D-glicose. Duas glicoses. Esquece esse negócio de alfa, beta. Nós temos duas glicoses. Beleza. Deixei você olhar um pouquinho. Cada uma dessas glicoses, elas têm hidroxilas
e hidrogênios ali nas pontinhas, não é verdade? A hidroxila e o hidrogênio que a gente está procurando são esses que estão destacados para vocês em rosa. Então procura aí. A gente tem um hidroxila ali, que é o OH, e a gente tem um H, um hidrogênio do outro lado. Quando o OH está perto do H, quando você tem uma hidroxila perto de hidrogênio, geralmente aqui na química orgânica, o que vai acontecer é que eles vão se ligar formando água. Então eles se ligam, esses dois caras em rosa se ligam formando água, e a reação ela desce por essa seta da condensação. Procura o nome condensação, tá no meio da tela. Achou? Condensação. Tá vendo que a água tá saindo? Então, por que é que ela tá saindo? Esses dois caras de cima se uniram, formaram água. Essa água está saindo desse sistema aqui. E as ligações que ficaram soltas, porque não saiu dois caras das moléculas de glicose de cima, não ficou uma ligação solta. Se ficou ligação solta, o que é que vai acontecer? Eles vão se unir. Então, depois que eu desço ali pelo caminho da condensação, o que vai acontecer é que esses dois carboidratos vão se unir. Essa ligação entre carboidratos é chamada de ligação glicosídica. Lembra do assunto de proteínas, que a gente viu que eram ligações peptídicas? Aqui vai ser ligações glicosídicas, ligações entre carboidratos. E para que servem essas ligações entre carboidratos? Porque, como eu disse, quando você está com excesso de glicemia, o seu corpo ele vai realizar glicogeniogênese. O nome é difícil mesmo. Mas enfim, ele vai realizar glicogenogênese, que é a formação de mais glicogênio. E o glicogênio são cadeias enormes de carboidratos que o nosso corpo usa para armazenar. Resumidamente, você come, seu corpo quebra em carboidrato para usar a glicose. Ele vai ser usado na respiração celular. Só que, se tiver excesso, a gente precisa guardar. A gente não guarda tudo solto. Tem que juntar elas. Alguém tem que juntar todas essas moléculas de carboidrato, deixar elas organizadas. Quem junta são algumas enzimas que a gente vai ver mais para frente na bioquímica. E quando elas ficam todas juntas, forma-se o glicogênio. E essa tela aqui que você está vendo é como a gente une duas moléculas de carboidrato através da ligação glicosídica. Então é só repetir isso aqui. Repetiu isso aqui várias vezes, uma hora você vai ter um glicogênio, um amido, ou seja, uma cadeia de carboidrato mais longa que serve para armazenar energia. Um polissacarídeo. Esse cara que foi formado embaixo, ele não é a união de dois monossacarídeos, ele não é a união de dois açúcares simples, então ele é um disacarídeo. Monossacarídeo é quando você tem uma moléculazinha de carboidrato, disacarídeo é quando você tem duas moléculas de carboidrato. Quando você começa a juntar mais, uma hora você vai ter um polissacarídeo, que é a forma com que o corpo armazena energia. Nos animais é o glicogênio, nas plantas é o amido. Então aí é outro exemplo de como os carboidratos vão se juntando em cadeias cada vez maiores. Pode olhar que tem várias ligações glicosídicas ali feitas, e aí você vai juntando, e vai ter um momento em que você tem uma enorme cadeia de carboidratos. Esse de cima é uma estrutura mais ou menos a estrutura do amido, uma representação da estrutura do amido, e o de baixo é a representação da estrutura, mais ou menos a representação da estrutura do glicogênio. Esse de baixo, que está baixo esquerda, esse primeiro de baixo. Qual é a diferença? A diferença é que no glicogênio você vai ter essas ramificações assim em cima. O amido, os carboidratos no amido, eles estão juntos assim, nessa linha. Enquanto no glicogênio você tem umas ramificações, você tem as linhas, só que essas linhas fazem ligações
com outra linha acima deles. Quem vai fazer essas ligações aqui são enzimas, a gente vai ver isso na glicogeneogênese. Quem vai fazer essas ligações são enzimas. Tá lá os carboidratos soltos, vem as enzimas e pegam os dois e juntam e vão empacotando eles para formar o glicogênio. Essa figura C, ela está representando o amido em cima, que você tem uma cadeia, um polissacarídeo de amilose e o outro polissacarídeo de amilopectina. Isso aqui você não precisa saber. Desses dois slides aqui, tudo que você precisa saber é que carboidratos se ligam por ligações glicosídicas. Quem faz essas ligações são enzimas, que a gente ainda vai ver quais. E que a gente junta os carboidratos para armazenar eles, porque quando a gente precisa guardar carboidrato no nosso corpo, a gente não pode deixar solto. Então, o nosso corpo ele vai juntar eles para guardar. O nosso corpo guarda na forma de glicogênio. As plantas guardam na forma de amido. Qual a diferença? A diferença é que nas plantas, o amido ele é formado por duas cadeias juntas de amilopectina e amilose, e elas são pouco ramificadas, enquanto no glicogênio você tem essas ramificações em cima, ou seja, uma cadeia ela faz ligação com outra cadeia em cima, que faz ligação com outra cadeia em cima, e assim vai. No caso do glicogênio é essa figura B, como a gente viu. Quem vai ficar fazendo essas ligações aqui são enzimas. Então vem a enzima e liga esses caras e depois sai para ligar mais. Então é isso que eu quero que você entenda nesses slides aqui, que o carboidrato ele precisa ser armazenado e a gente junta ele em pacotinhos. Os pacotões, na verdade, são chamados de glicogênio. Os carboidratos eles não têm só funções relacionadas à energia, eles possuem funções estruturais também. Eu falei um pouco sobre isso alguns minutos atrás, quando eu falei sobre eles fazerem parte da estrutura do DNA, lá na ribose e pentose, ou na ribose e desoxirribose. Mas aqui a gente pode ver o seguinte, na figura de baixo, o exoesqueleto dos insetos, ele é formado por um polissacarídeo, a quitina, exoesqueleto quitinoso. Então, os carboidratos eles também formam estruturas resistentes. Eles não têm apenas função de dar energia ao corpo. Só que uma coisa, eu falei para vocês, agora a gente vai falar sobre essa figura de cima. Eu falei para vocês que quando os carboidratos entram no nosso corpo, eles precisam ser quebrados. Quem quebra eles são enzimas. Mas aí a pergunta, as enzimas elas conseguem quebrar todos os carboidratos? Não. Enzimas específicas vão quebrar carboidratos específicos. Como assim? Vamos dizer que você bebeu leite. O leite vai ter a lactose. Quem vai quebrar essa lactose é uma enzima chamada lactase. Às vezes, as pessoas elas desenvolvem o que chamamos de intolerância à lactose. Elas não possuem a enzima lactase. Elas não conseguem quebrar o carboidrato do leite. Consequentemente, ele vai para o nosso intestino sem ser quebrado, e isso cria fermentação de bactérias ruins para o nosso intestino, e aí você tem vários sintomas, diarreia, inchaço da barriga, muita flatulência, enfim. Então, se o seu corpo vai quebrar o carboidrato ou não, vai depender se ele possui aquelas enzimas. Geralmente, num corpo humano normal, entre aspas, sem nenhum déficit de nenhuma enzima, você vai conseguir quebrar a lactase, você vai conseguir quebrar vários tipos de aminoácidos. Existe aminoácidos não, carboidratos. Existe um tipo de carboidrato, um tipo de polissacarídeo chamado celulose, que está nas plantas. O nosso corpo não consegue digerir a celulose. Nós não temos a enzima capaz de digerir a celulose. Se você come celulose, ela não pode ser digerida no seu corpo. Você não tem enzima para digerir. Então vai dar caganeira então? Que nem na intolerância à lactose? Não. O que vai acontecer é que essa celulose, devido a ela não ser digerível, ela vai deixar suas fezes mais consistentes. É por isso que se você se alimentar bem com frutas e verduras,
principalmente as verduras, os vegetais, você vai ter uma digestão muito melhor, porque ela vai deixar suas fezes mais consistentes, porque a celulose ela não está sendo digerida. Existem animais como os ruminantes, boi, bode, cabra. Esses animais, os ruminantes, eles conseguem digerir a celulose, por isso que eles se alimentam de gramíneas. Mas vai existir todo um processo diferenciado dentro do corpo deles, onde os quais eles vão conseguir digerir essa celulose. Também existem alguns protistas, assim, o cupim não come madeira, beleza. Então o cupim tem a enzima para digerir a celulose que está na madeira. Não, o que acontece é que dentro do estômago do cupim tem um protista. Esse protista, esse protozoário, ele consegue digerir a celulose, então ele digere ela para o cupim. O cupim ganha comida, ele come a madeira e consegue digerir, porque tem esse protista dentro da barriga dele, e o protista ganha proteção, ele está dentro do cupim, é uma cooperação entre eles. Então, entenda isso, quando um carboidrato, um polissacarídeo entra no seu corpo, ele vai ser digerido por enzimas específicas. Se você não tem a enzima própria para digerir aquilo, você acaba desenvolvendo alguma doença. Como, por exemplo, doença, nem sei se é classificado como doença, mas eu vou falar a palavra doença aqui, pessoal da medicina, me desculpe, que é a intolerância à lactose. Você não possui enzima para digerir o carboidrato do leite. Então entenda, esses carboidratos, da mesma forma que eu falei a vocês que vão existir enzimas para juntar eles e guardar, existem outras enzimas que quebram eles. E se você não tem a enzima correta para quebrar o carboidrato que você está comendo, ele vai chegar no seu intestino sem estar digerido, sem estar quebrado. Agora que você já sabe como os carboidratos se ligam, eu queria falar para você sobre os glicosaminoglicanos, esses nomes. Os glicosaminoglicanos são repetições de disacarídeos. Eita porra, vou explicar. O disacarídeo, eu falei para vocês que é a união de dois monossacarídeos. É quando você pega dois carboidratos e junta. Beleza. Então, quando eu tenho essa dupla de carboidratos e começo a repetir ela, junto uma dupla de carboidratos com outra, sempre a mesma, viu? Junta, eu vou ter um glicosaminoglicano. O glicosaminoglicano ele vai ser muito importante para funções relacionadas à saúde das articulações e tal, principalmente quando eles estão formando. Olha, aí na tela você tem os glicosaminoglicanos, eles vão ser repetições disso aí. Principalmente quando eles estão formando esses outros caras aqui, os proteoglicanos, que são o quê? Glicanos ligados à proteína. Então, eu falei para vocês que glicosaminoglicanos são repetições de vários disacarídeos, ou seja, você pega dois carboidratos que estão juntos, repete eles várias vezes, você tem um glicano. Liga isso numa proteína, você tem um proteoglicano. Isso aqui vai ser muito importante para funções relacionadas à saúde articular, colágeno, redução de impactos nas articulações, enfim. Então, só lembra disso. Glicosaminoglicanos são repetições de disacarídeos. E quando eu pego esses glicosaminoglicanos e ligo com proteínas, a gente tem os proteoglicanos. Finalmente, a gente tem as glicoproteínas. Eu não sei se você lembra, mas na aula de imunidade, sistema imunológico, lá em funções das proteínas, eu falei para vocês, a gente identifica os antígenos de acordo com as cadeias de aminoácidos na superfície. Não é bem verdade. Mas por que eu disse aquilo? Para simplificar. Porque se eu fosse entrar em cadeias de carboidratos, ia ser outro assunto, que é o assunto de hoje. Então, assim, embora cadeias de aminoácidos possam também servir para identificar antígenos, existe também a forma mais comum é através das glicoproteínas. Os carboidratos, até agora, você já deve saber, nesse ponto aqui, você já deve saber que os carboidratos, eles começam pequenos, você tem uma moléculazinha de carboidrato, e eles vão se juntando em cadeias, e que
a forma como essas cadeias se organizam e quais carboidratos estão dentro dessa cadeia é o que determina qual é a cadeia. Então, devido aos carboidratos eles serem tão diversos, eles conseguem cumprir essa função de identificar. A gente precisa de um sistema para identificar quem é nosso e quem não é. Como a gente tem esses caras aqui chamados carboidratos, que eles podem se formar várias cadeias diferentes, então a gente pode usar eles. Então, cada uma das nossas células, das nossas proteínas, vai ter um carboidratozinho, não é só um, viu? Eu estou simplificando. Vai ter carboidrato na membrana, que são as glicoproteínas. Então, sempre que você vê uma molécula, uma célula, você checa qual é o carboidrato que está ali na glicoproteína da membrana dela. Se for uma das nossas, você deixa passar. Se não for, você ataca. O nosso sistema imunológico funciona basicamente desse jeito. Ele pode identificar outras coisas além de carboidratos? Pode, mas é muito comum que eles identifiquem essas glicoproteínas, que são cadeias de carboidrato ligadas à proteína. Esse exemplo aqui que está na sua tela é o sistema sanguíneo, sabe? Sistema A, B, AB e O. Quando uma pessoa é do tipo sanguíneo A, significa que as células sanguíneas dessa pessoa, elas possuem um carboidratozinho do tipo A na sua superfície. Quando a pessoa é do tipo B, ela tem o carboidratozinho do tipo B. Quando a pessoa é AB, ela tem os dois carboidratos, o carboidrato A e o AB. E quando ela é do tipo O, ela não tem nenhum desses carboidratos. A pessoa que tem o sangue A, ela tem anticorpos contra B. Então, quando você tem células sanguíneas do tipo B em uma pessoa do tipo A, ela vai identificar esses carboidratozinhos na superfície do sangue e vai dizer, epa, peraí, o carboidratozinho que tem nas nossas células sanguíneas é o A. E esse aqui tem B, pode atacar, ataca. Então, é por isso que você não tem compatibilidade entre A e B. Agora, quando você tem um grupo AB, um grupo sanguíneo AB, o sangue dessa pessoa tem os dois tipos de carboidratozinhos na superfície. Então, os dois estão liberados. Se essa pessoa recebe uma doação sanguínea do tipo A, o sistema imune dela vai identificar, qual é o carboidrato desses caras que estão chegando aqui, que eles têm na superfície? É o A, né? Pode deixar passar, porque o nosso tem A também. Peraí, a gente está recebendo outra transfusão sanguínea. Vamos ver. Então esses caras que estão chegando têm o carboidratozinho do tipo B na sua superfície. Pode deixar passar, pode deixar, porque o nosso também tem B. Então o sangue AB, ele se comporta dessa forma. E o sangue O, ele não vai ter nem o carboidratozinho do tipo A e nem o B. Ou seja, ele vai ter anticorpos contra os dois. Então, se essa pessoa recebe do A, o sistema imune dela vai, entre aspas, vai dizer, eita, peraí, tá chegando uns caras aqui que tem esse carboidrato, esse tal desse carboidrato A na superfície, eu nunca vi ele, pode atacar. Com B da mesma forma. Estamos recebendo uma transfusão sanguínea tá chegando uns caras aqui no nosso sistema, e esses caras têm um carboidratozinho do tipo B na superfície, pode mandar atacar. Agora, por que o sangue O ele é o doador universal? Porque o carboidratozinho dele, ele não é nem A nem B. Então, quando a pessoa do tipo O, ela doa sangue, e o A e o B, eles vão identificar isso. Peraí, eu tô programado, o A, né? A pessoa do tipo A, eu tô programado para destruir os antígenos do tipo B. Só que esse cara não tem B, então pode deixar passar. E o B? Eu tô programado para destruir do tipo A. Só que esse cara não tem A, pode deixar passar. Da mesma forma o AB. O AB vai dizer, eu não tô programado para destruir nenhum. Então pode deixar passar esse O também. Então o O, ele é o doador universal, mas ele não recebe de nenhum outro. O AB é o receptor universal, mas ele não consegue doar a nenhum outro. O que eu quero que você entenda daqui
Você vai entrar em detalhes isso aqui na patologia, tá? Se você for de medicina, você vai entrar em detalhes nisso aqui, talvez na patologia. Acho que nem na patologia, você só vai ver isso aqui se você for de uma área muito específica da medicina. Então, o que eu quero que você entenda aqui é que as glicoproteínas, que são carboidratos ligados a proteínas, elas podem ser usadas para essa função de identificar células no nosso sistema imune. Então, para identificar quem é nosso e quem não é. E como ocorre essa identificação? Olhando qual é o carboidratozinho, qual é a glicoproteína que tem na superfície. Isso é tipo a identidade, o CPF daquela molécula, entendeu? No livro do Lenig, essa parte de carboidratos vai da página 243 até a 280. Leia o livro, vá para a literatura para você aprender mais e melhorar a sua leitura, seu entendimento de coisas difíceis. A nossa aula de carboidratos, ela cobriu basicamente o que eles são, estrutura e alguns detalhezinhos que vão ser necessários para você entender como eles são metabolizados, como é que a gente armazena, como é que a gente quebra, tudo aquilo de tem uma enzima que vem e quebra isso. A gente vai ver o nome das enzimas que fazem isso, são muitas enzimas. O assunto vai ficar bem complexo, vai usar todos os conhecimentos que a gente teve até agora. A próxima aula ela vai ser um pouco complicada, porque tem muita enzima, tem muita coisa, mas só porque esse assunto é difícil não significa que você não pode aprender. Você vai aprender esse assunto, principalmente se você persistir nos seus estudos. Então é isso, próxima aula, metabolização dos carboidratos.